Oi pessoal, tudo bom? Bom, como vocês sabem, a gente está com alguns produtos novos, né, na nossa linha esportiva. A gente, ano passado, adicionou o Explose, o Faster, o Force 2 e o Thermup. Recentemente a gente teve treinamento, recentemente não, né? Fim do ano passado a gente teve treinamento de Explose e de Faster. E hoje então a gente vai falar de Force 2 e de Thermup. Vamos começar então com o Thermup. Bom, o Thermup, gente, ele é uma cafeína de liberação lenta. Então, o grande diferencial e o apelo que a gente usa desse produto é justamente o fato dessa cafeína ter essa liberação mais lenta, tá? Como que isso é possível? Então, a cafeína do Thermup, ela tem um revestimento lipídico, ou seja, um revestimento de gordura. Então, isso dá uma característica para o produto, né? Uma aparência de grânulos, e isso permite essa liberação lenta da cafeína. Os suplementos à base de cafeína, eles são super interessantes para melhorar a performance esportiva, para dar mais energia no dia a dia. Porém, qual que é o grande problema? A cafeína convencional, ela dá pico muito rápido. Então, 45 minutos depois de ingerir essa cafeína, ela já dá um pico no sangue, né? Então a pessoa ela tem aquele boom de energia, aquela explosão de energia, mas da mesma forma que ele sobe muito rápido, ele cai muito rápido, e aí a pessoa ela tem uma queda muito brusca da energia. Então a mesma forma que ela tá super animada, né? A hora que tem essa queda, se a pessoa está fazendo uma atividade física, isso tem um impacto bem negativo no resultado dessa prática esportiva. Então isso é um ponto ruim da cafeína, tá? Tanto é que quem faz provas muito longas, assim, por exemplo, de maratona, se vai fazer uma suplementação de cafeína, por exemplo, toma cafeína, dá o pico de 45 minutos, aí a pessoa dá um intervalo, já tem que tomar uma outra cafeína para a hora que cair, ela ter uma outra cafeína para ficar tomando, enfim, vira uma montanha-russa, né? Então isso é um dos primeiros pontos negativos da suplementação de cafeína convencional. O segundo ponto negativo da cafeína convencional é o fato que, como ela dá esse pico de energia no organismo, né, então ela sobe muito rápido, ela provoca efeitos colaterais no organismo. Então, quem toma cafeína frequentemente tem taquicardia, a pessoa tem tremedeira, fica muito agitada, fica num nível de ansiedade muito grande, e acaba sendo ruim. Ou então a pessoa, se ela tem uma sensibilidade maior, ela também tem dificuldade para dormir, tem insônia, então precisa ver muito bem, né, que horário que vai tomar essa suplementação. Para quem tem pressão alta, isso é super ruim, porque a pressão vai lá em cima, né, o batimento cardíaco fica mais acelerado. Então, essa suplementação de cafeína convencional, ela é muito boa, mas ela tem esses inconvenientes. Já o Thermup, como eu falei para vocês, ele tem um revestimento lipídico diferenciado e isso permite que ele tenha uma liberação lenta no organismo. E isso faz toda a diferença quando a gente está falando em performance e maior disposição também no dia a dia. Então, o Thermup é o seguinte, a liberação dele no organismo, a concentração dele no organismo, como que ela funciona? Depois de 1 hora da ingestão do produto, ele tem uma liberação ali de cerca de 20% dessa cafeína na corrente sanguínea, tá? E depois, após 2 horas dessa suplementação, ele garante que pelo menos ali 80% dessa cafeína ainda esteja no organismo. Ou seja, é uma liberação lenta e constante, né? Então a gente não faz picos da cafeína. E isso é importante porque, primeiro, né, a gente vai ter um efeito prolongado dela. Os estudos mostram aí que ela tem uma duração, um efeito de até 6 horas. E além disso, se eu não tenho pico, eu não tenho alteração de batimento cardíaco, a gente não tem esses estados de ansiedade, de agitação, né, que é comum na suplementação de cafeína convencional. Ou seja, a gente não vai ter esses malefícios da cafeína convencional. Tem gente também que tem dor de cabeça quando ingere a suplementação de cafeína, que mais? A tremedeira, a taquicardia, a dificuldade para dormir. Então todos esses efeitos colaterais que são comuns na cafeína convencional, a gente não tem esses efeitos com o Thermup. E esse é o grande diferencial do produto, tá? A gente pode indicar ele. Nosso foco aqui hoje é a suplementação
focada para essa nutrição esportiva, mas lembrando que ele pode ser usado também para melhorar a energia do dia a dia. Então, uma pessoa que não faz atividade física, ela pode também se beneficiar do uso de Termup, porque ela vai conseguir ter mais energia no dia dela, tá? Falando um pouquinho mais sobre a nutrição esportiva, essa aplicação esportiva, o Termup, além dessa energia que ele dá, esse gás a mais, né, essa melhora de desempenho que a gente consegue numa atividade esportiva, porque ele dá mais energia, mais disposição, a gente tem que lembrar que a cafeína tem um efeito muito legal lipolítico, ou seja, ela aumenta a quebra de gordura pelo organismo. Então é um suplemento que a gente consegue melhora de performance e a gente consegue também melhorar a queima de gordura pelo organismo. Então é um suplemento bem legal, tá? Resumindo, Termup é um produto, uma cafeína de liberação lenta, não provoca efeito colateral, o tempo de ação dela no organismo é um tempo mais prolongado, né, que a cafeína convencional. Uma coisa que é legal também é que ele pode ser usado no dia a dia ou para suplementação esportiva, e a dosagem dele eu acho muito interessante também. Por quê? A dosagem varia de 50 mg até 250 mg, então é uma faixa aí bastante extensa para a farmácia ou para o prescritor trabalhar, porque ele vai adaptar de acordo, né, com o biotipo do paciente, de acordo com a necessidade específica daquele paciente. Então isso é bem legal. Os suplementos de cafeína que a gente vê hoje no mercado, como o produto acabado principalmente, e quando a manipulação ela tem essa suplementação de cafeína, geralmente são 400 mg de cafeína. É uma quantidade bem alta, para vocês terem uma ideia, 400 mg é o máximo que a Anvisa recomenda que uma pessoa possa ingerir por dia. Então, ou seja, os suplementos convencionais eles já trabalham na dose alta. Só que uma pessoa de 80 quilos é diferente de uma pessoa de 50 quilos, né? Então, isso que é legal de Termup, a gente consegue individualizar de fato o tratamento daquele paciente, tá? O que é bem bacana. O que mais que eu tenho para falar para vocês de Termup? Eu tinha mais alguma coisa que eu esqueci, mas a hora que eu lembrar eu volto para falar de Termup, tá? Vamos falar agora um pouquinho de Force O2. Force O2 é um produto muito legal que veio para compor a linha, que ele visa a hipertrofia muscular, ou seja, ganho de massa muscular, tá? A gente vê que a procura, né, por prática de atividade esportiva, seja musculação, crossfit ou praticar algum esporte que seja, né, futebol, vôlei, essas coisas, tá crescendo cada vez mais e as pessoas elas querem saúde, mas a preocupação estética também acaba sendo aí um objeto de desejo para as pessoas e nisso entra a hipertrofia muscular. Mas, gente, a hipertrofia, ela não é interessante só para casos estéticos, né? Ela tem também uma função no nosso organismo. Por exemplo, alguns esportes precisam de mais força. Então, aquelas pessoas que fazem levantamento de peso, por exemplo, precisa ter um volume muscular maior, ou seja, precisa ter mais força. Que mais? Atletas de luta, então, MMA, judô, jiu-jitsu, enfim, todos os esportes de luta precisam de bastante força e a força ela está muito atrelada com o volume de músculo. Se eu tenho mais músculo, eu consigo produzir mais força. E é aí que o Force O2 entra, tá? O Force O2, gente, ele é composto por 3 plantas, tá? A cúrcuma longa, que é bastante conhecida nossa, a cissus quadrangulares e a Trachispermum ami. É um nome difícil, mas enfim. Esses produtos, esses 3 componentes, né, fazem com que o Force O2 ele tenha uma padronização de 3% de timol e 4% de curcuminoides, tá? Então essa é a padronização dele. Como que o Force O2 ele age no organismo? Ele vai modular várias vias metabólicas para promover esse ganho, né, de massa muscular. Então, a primeira via metabólica que está envolvida nesse ganho de massa muscular é uma via chamada mTOR. Então, essa é uma via metabólica, não tem muito como eu explicar, mas eu vou tentar. Quando a gente vai
que é produzir músculo, a gente precisa que tenha alguma sinalização ocorrendo no nosso organismo para que esse músculo cresça. E aí, essa mTOR, ela é uma via que vai sinalizar para o músculo, ó, cara, você tem que crescer aí. Então, o ForceO2 ele vai melhorar, ele vai induzir essa via metabólica chamada mTOR, certo? Que é uma via de síntese proteica. Síntese proteica nada mais é do que produção de músculo, tá? Entendendo dessa forma. Além disso, quando a gente está falando para o músculo crescer, vamos pensar que todo o tecido do nosso organismo ele é composto por pequenas células, certo? Então, esse músculo, essas células, elas precisam se diferenciar, essa célula pequenininha, ela precisa se diferenciar numa fibra muscular, que é um feixe, né? Ela é mais compridinha, digamos assim. E aí, o ForceO2, ele vai ajudar, através também de sinalizações, que essas pequenas células se transformem num feixe muscular, se transforme numa célula muscular que é mais comprida. Então, ele dá essas sinalizações para que o músculo seja formado. Claro, gente, que isso só é possível com o ForceO2 e com atividade física, tá? Se não tiver atividade física, o ForceO2 ele não vai agir sozinho, a gente precisa da sinalização do exercício também, isso é super importante. Além disso, a cúrcuma, acho que como vocês sabem, é um produto super antioxidante, né? E o ForceO2 ele tem a cúrcuma, então essa ação antioxidante vai ser interessante também para a prática esportiva, para a gente evitar a produção de radicais livres em excesso. Toda vez que a gente faz uma atividade física, nosso organismo está gerando radical livre. Radical livre a gente sabe que é comum ter no nosso organismo, mas quando a gente tem muito, ele acaba prejudicando o funcionamento do nosso organismo e acaba atrapalhando também esse ganho de massa muscular. Então, o ForceO2 ele tem essa ação antioxidante de combater os radicais livres gerados pela atividade física, tá? Que mais? Uma outra coisa muito legal também do ForceO2, uma ação que ele tem, é que ele aumenta a produção de óxido nítrico. Óxido nítrico é uma substância que promove a vasodilatação. Então, a gente tem os vasos sanguíneos. Quando esses vasos eles vasodilatam, ou seja, eles aumentam um pouquinho ali de tamanho, a gente consegue ter uma passagem, um fluxo sanguíneo melhor. O que isso significa? Se eu tenho vaso sanguíneo com o sangue fluindo melhor nele, significa que o tecido está sendo mais irrigado. Quando a gente fala em irrigação do sangue para o tecido, a gente está querendo dizer que aquele tecido está ganhando mais oxigênio e está ganhando mais nutrientes. Se eu tenho oxigênio, se eu tenho nutrientes, eu consigo ter uma melhora, né, do funcionamento daquele tecido. Então, eu vou conseguir ter uma estrutura muscular muito melhor para realizar aquela atividade física e, com isso, eu vou conseguir ter mais força e, com isso, melhor desempenho na atividade física, beleza? O que mais? Uma coisa muito importante também. Lembra que eu falei que o ForceO2 ele tem uma atividade antioxidante, né? Por que isso é importante também? Quando a gente faz atividade física, a gente produz algumas substâncias, alguns metabólitos que a gente chama. Metabólitos entendam como um lixo, tá? A gente gera alguns resíduos que esses resíduos fazem com que a gente fadigue muito rápido, que a gente perca como que eu posso dizer? A vontade de treinar, né? Chega uma hora que o nosso músculo, o nosso corpo não responde mais ao que a gente quer. Isso é fadiga, tá? Isso acontece porque esses resíduos, principalmente lactato e íons H+, são eles que impedem que a gente continue essa atividade física. Então, são eles que levam à fadiga. E o ForceO2, ele reduz esses níveis de lactato e íons H+. Então, com isso, ele retarda a fadiga. Então, resumindo, o ForceO2, gente, ele vai melhorar a síntese proteica, que é a hipertrofia muscular de fato. Ele vai melhorar a irrigação sanguínea do tecido muscular. Ele vai reduzir também a fadiga, tá? Então, com isso, a gente consegue ter uma melhora de desempenho durante o treino e a gente consegue também gerar essa hipertrofia, beleza? A dosagem de ForceO2 são 750 mg. Lembrei que eu ia falar de Turn Up e vou aproveitar e falar agora de ForceO2.
Force-O-2 não é pego em exame antidoping, então não tem nenhuma substância proibida nele, tá? Então atletas de alta performance que passam por detecção, né, de doping, eles podem utilizar sem problema nenhum. Claro que a farmácia tem que ter todo um controle, né, para não ter contaminação cruzada. E Termup, por ser uma cafeína, cafeína também não é uma substância proibida pela agência antidoping. Então, os dois produtos podem ser utilizados tanto por praticantes de atividade física como por atletas por esse motivo. Beleza? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato lá com o PD que a gente está à disposição para ajudar vocês. Obrigada!